Capítulo 7. Obstáculos para a paternidade espiritual. O que nos impede de experimentar relacionamentos autênticos. No sábado pela manhã, minha filha Letícia, de 6 anos, implorou para que eu fizesse panquecas para o café da manhã. Sua mãe e irmã ficariam fora toda manhã e ela tinha somente a mim como cozinheiro da família. Conhecendo meus dotes culinários, eu roguei para ela: por favor, Letícia, você não poderia comer apenas sucrilhos hoje? Ela insistiu e não me restou outra alternativa. Meio dormindo, eu li as instruções incorretamente e o produto final parecia imprestável para o consumo humano. Eu pedi mais uma vez para que ela comesse cereais. Ela novamente insistiu com firmeza. Dessa vez, o azeite da frigideira pegou fogo. Mais tarde, tivemos que repintar a mancha escura que o fogo deixou no teto. Não era o início de um bom dia. Por favor, papai, tente mais uma vez. Letícia implorou com seus grandes olhos azuis. Como eu poderia resistir? Eu decidi simplesmente ignorar as instruções. Dessa vez, sem seguir a receita, peguei o leite e os ovos na geladeira. Comecei a misturar os ingredientes que eu achava que seriam necessários. Surpreendentemente, a mistura parecia comestível. Com gratidão no coração, eu coloquei as panquecas douradas com muito doce em um prato e deixei tudo diante de minha filha. Jamais esquecerei a sua resposta. Ela deu uma mordida nas minhas panquecas frescas, olhou para mim com uma mistura de desespero e desapontamento e disse: papai, será que você poderia me dar os sucrilhos, por favor? Letícia se cansou em observar seu pai tentando fazer panquecas inumeráveis vezes. Por não prestar atenção nos detalhes da receita, os resultados foram desastrosos. Ela finalmente entregou os pontos e decidiu voltar para algo seguro e fácil: cereais. Hoje eu encontro pessoas no corpo de Cristo que desistiram dos relacionamentos de paternidade espiritual por causa de situações complicadas e imprevisíveis que surgiram. Qualquer pai ou mãe biológico sabe que criar filhos saudáveis pode apresentar suas dificuldades. Os pais não vão educar seus filhos até um certo nível de maturidade sem cometerem algumas falhas pelo caminho. Às vezes, pais e mães espirituais e filhos e filhas também não vão enfrentar discordância nos relacionamentos e desistir. Não é que os pais espirituais não tentaram. Talvez eles não prestaram atenção nos detalhes da receita e o relacionamento com seus filhos falhou. Ou talvez um filho ou filha espiritual foi mentorado por pais espirituais que acabaram controlando em vez de encorajar. Esses relacionamentos vão acabar fracassando porque não eram saudáveis. No entanto, desistir completamente de qualquer relacionamento de paternidade espiritual porque alguns relacionamentos não deram certo é a mesma coisa que jogar o bebê fora junto com a água do banho. Não viver de acordo com as instruções do fabricante. Eu creio que a igreja hoje está repleta de pessoas que desejam ser pais ou mães espirituais. Elas têm o desejo de influenciar o futuro ao passar um legado santo para outras pessoas. Mas se sentem incapazes de fazer, poderíamos dizer que essas pessoas não estão vivendo de acordo com as instruções do fabricante. Feridas do passado, pecado, insegurança ou modelos disfuncionais impediram seu desenvolvimento espiritual, impedindo-as de alcançar outras pessoas. Infelizmente, as pessoas têm uma tendência de descarrilhar dos trilhos espirituais. Eu me lembro de brincar com um trenzinho elétrico quando era criança e repetidas vezes a locomotiva descarrilhava na curva, ficando deitada impotente ao lado dos trilhos, com as rodinhas girando freneticamente. Certamente, essa locomotiva não voltaria aos trilhos sem ajuda externa. Somente quando eu apanhava a locomotiva e cuidadosamente a colocava em cima dos trilhos, ela voltava a andar. Se permitirmos nosso Pai Celestial
vai nos levar quando descarrilharmos espiritualmente e vai nos colocar de volta nos trilhos. Somente assim podemos chegar ao destino que Deus planejou para nós. O Senhor é um grande redentor. Ele quer sarar as nossas feridas e ajudar os crentes a recuperar o que Satanás tem tentado roubar deles. Não acreditar que o passado possa ser redimido e restaurado. No primeiro capítulo de Mateus, lemos acerca da genealogia de Jesus, porque essa longa lista de gerou, faz parte da palavra de Deus. Ela foi incluída por uma série de fatores. Entre outros, mostra que pessoas, especialmente famílias, são importantes para Deus. Também mostra que uma família pode aprender dos sucessos e das falhas dos seus membros. A genealogia inclui Raabe, uma antiga prostituta que entregou a perversa cidade de Jericó aos israelitas. Sua salvação é uma evidência de que Deus redime e restaura gerações futuras quando apenas o indivíduo se volta para Deus por meio da fé. Mesmo um membro da família descrente pode ser redimido e toda a geração seguinte pode se voltar para o Senhor. Devemos reconhecer aqueles que vieram antes de nós, independentemente de erros que eles porventura cometeram. Devemos ter uma postura de gratidão ao Senhor por aqueles que nos geraram e nos nutriram naturalmente e espiritualmente. Devemos ter o propósito em nossos corações de que, pela graça de Deus, seremos uma influência positiva para a próxima geração. Deus deseja que as famílias passem bênção para a próxima geração. A Bíblia é um livro escrito para as gerações. É um registro da rica herança de relacionamentos de geração a geração. Deus honra e considera importante a linhagem de uma família porque cada família tem uma história singular para contar. As pessoas incluídas na genealogia de Jesus tinham sua parcela de contribuição no treinamento e na formação de Jesus ao longo dos seus 30 anos na terra. Deus, o Pai, emprestou Jesus para José e Maria, para que eles o treinassem. O pai humano de Jesus, José, o treinou numa marcenaria. Para José ser obediente no treinamento que deu a Jesus, era necessário que houvesse indivíduos fiéis na sua linhagem que passaram um legado de treinamento. A vida de Jesus estava baseada em gerações anteriores que tiveram uma influência direta no seu ministério. Da mesma maneira, se queremos passar uma herança a outros, devemos receber uma bênção espiritual das gerações passadas. Precisamos de pais e mães espirituais saudáveis para passar uma herança rica para os filhos e filhas. Pais espirituais deveriam esperar que seus filhos espirituais crescessem espiritualmente muito além deles mesmos, da mesma maneira que Jesus esperava que seus seguidores fizessem coisas maiores do que ele fez. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas. João 14:12. Jesus sabia que seus seguidores teriam um alcance de operação de ministério mais amplo do que ele teve. Milhares de convertidos foram gerados na igreja do primeiro século, deixando uma profunda impressão na humanidade. Deus é um pai que espera que os filhos de cada geração passem uma herança espiritual que tenha efeito e alcance cada vez maiores. Não passar adiante o que Deus nos deu. Se as bênçãos espirituais não são passadas adiante para nossos filhos espirituais, a próxima geração corre o risco de perder tudo. Quando o povo de Deus tomou posse da terra prometida, serviu ao Senhor durante o tempo em que os líderes serviam como exemplo e lhe deu instruções corretas. Mas quando Josué e os anciãos daquela geração morreram, os filhos de Israel esqueceram das misericórdias de Deus a Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida e seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Juízes 2:10. Parece que Josué e os anciãos não tinham treinado outras pessoas para passar um legado espiritual contínuo. Sem pais espirituais para lembrar o que o Senhor tinha feito por eles quando os tirou do Egito, o povo se afastou de Deus. Eles não lembraram ou não se importaram com a aliança que a nação tinha assumido em obedecer à lei do Senhor. O legado espiritual foi perdido para a geração seguinte porque aparentemente ninguém os havia treinado
para treinar outros, que é a essência da paternidade espiritual. O seu livro, O Discípulo, Juan Carlos Ortiz, diz que os líderes deveriam saber como liberar o seu povo para que possam crescer espiritualmente. Sabe o que se passa na igreja moderna? Nós, os pastores, paramos a certa altura do caminho. Sabemos administrar, ajudar os outros, operar algumas curas e até ensinar. Mas aí paramos de nos desenvolver. Tornamo-nos como rolhas de cortiça emperradas num gargalo. As ovelhas crescem e passam a se acumular atrás de nós, incapazes de seguir em frente, enquanto nós próprios não crescemos um pouco também. Elas continuam a ouvir nossos sermões e daí a pouco já sabem tudo o que nós sabemos e a partir de então estamos numa câmara de pressão. O pastor não se torna essa rolha de cortiça intencionalmente. Como disse antes, ele é vítima da estrutura como todos nós. Sempre foi assim. Se a pressão se torna forte demais, o pastor fica meio incomodado e pede ao bispo para ser transferido. Então o bispo retira aquela rolha e coloca outra em seu lugar. Se é uma igreja cuja denominação não tem bispo, o problema é mais grave ainda. A pressão continua a aumentar e, por fim, a câmara explode e a rolha voa longe. Naturalmente, ele fica meio abalado com a explosão e, às vezes, a situação é tão séria que ele não pode mais continuar no ministério. Logicamente, tudo isso pode ser evitado se o pastor continuar a crescer até o apostolado, pois assim as ovelhas crescem com ele. Se um pastor é verdadeiramente um pai para sua congregação, ele não pode ser removido ou explodir de 2 em 2 ou 3 em 3 anos. Que família muda de pai de 2 em 2 anos? Talvez nossas igrejas sejam mais como clubes que elegem seu presidente por certo período e depois, vencido aquele mandato, elegem outro. Mas se formos família, então somos uma família e temos de permanecer juntos. À medida que os filhos e filhas crescem, o pai vai passando as responsabilidades para eles. Somente um pai ou uma mãe disfuncional iria manter seus filhos adultos em casa para pagar suas contas quando eles já estão prontos para casar e construir seus próprios lares. Um pai normal encoraja seus filhos a ir estabelecer seus próprios lares. Do mesmo modo, qualquer líder espiritual que usa o povo a quem ele deveria estar servindo para cumprir sua visão pessoal é disfuncional. Isso significa que ele não está funcionando como um líder adequado. Lamentavelmente, existem muitas pessoas na igreja que estão confusas porque foram machucadas no passado por esse tipo de liderança. Meu filho, Josh, de 15 anos, é responsável por cortar a grama todas as semanas, mas não é por isso que o Senhor o deu a mim. Ele está sendo treinado continuamente agora para que ele esteja motivado a cortar sua própria grama no futuro. Nós devemos passar um legado saudável para os nossos filhos espirituais, para que eles estejam motivados a fazer o mesmo. Esperar até que as nossas necessidades sejam supridas. Não espere até que você encontre um pai ou uma mãe espiritual. Seja você mesmo. Esperar até que você encontre aquele pai ou mãe espiritual maravilhoso, que vai alimentar e amar você de maneira perfeita, antes que você busque ser um pai ou uma mãe espiritual para alguém, é o mesmo que dizer, da sua infância natural: minha infância foi terrível, eu cresci numa família confusa, por isso nunca poderei ter filhos porque eu serei um pai terrível. Isso simplesmente não é verdade. Cada pai ou mãe começa com a ficha limpa. Os pais devem decidir aprender do passado e fazer boas escolhas ao longo do caminho. Se esperarmos até receber todo o cuidado espiritual que sentimos que precisamos, antes de nos importar com os outros, nunca nos tornaremos pais espirituais. A Bíblia diz: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eclesiastes 11:1. Tornar-se pai espiritual de uma outra pessoa pode parecer a você que você está jogando fora a chance de ter as suas próprias necessidades supridas. Mas ao semear em outras vidas, temos a promessa de receber uma colheita. Depois de ter experimentado a falta de um pai espiritual na minha vida por cerca de 10 anos, tomei a decisão de ser pai espiritual para outros.
E por incrível que pareça, quando me importei com os outros e me tornei pai espiritual deles, o Senhor proveu pais espirituais para a minha vida. O Senhor é um grande redentor. Ele está esperando que nos coloquemos à disposição para sermos usados, mesmo se temos muito mais a aprender. Deus vai nos usar exatamente no nível em que estamos. Não podemos nos dar ao luxo de abafar o nosso crescimento espiritual e ficar aguardando o momento oportuno. Devemos nos permitir cometer alguns erros, porque provavelmente isso irá acontecer. Você conhece alguma mãe ou pai biológico que não cometeu erros? É claro que não. No entanto, Deus dá graça aos pais e coloca sua fé e confiança nele. O Senhor vai estar lá para cobrir as mancadas que você der como pai ou mãe espiritual. Podemos fazer a diferença para as gerações futuras que se quebrantam, gerações futuras que se quebramos a maldição do passado e prosseguirmos, seguindo o exemplo de Jesus em relação à paternidade espiritual. Eu encontro muitos cristãos que sentiram a falta de um modelo de paternidade. Embora tenham tido a imagem de um pai disfuncional enquanto cresciam, eles permitiram que o Senhor os moldasse e eles se tornaram exemplos devotos para os seus próprios filhos. Eles romperam com o seu passado. Um modelo negativo de paternidade não serve como desculpa para continuarmos a passar adiante uma paternidade errada. Deus é pai dos órfãos, Salmo 68:5. Ele nos ama e vai nos ensinar a sermos pais saudáveis. À medida que derramarmos a nossa vida em outras pessoas e amarmos com o amor de Jesus, vamos começar a modelar padrões familiares positivos. O que está impedindo você? Nos parágrafos seguintes, vamos examinar algumas áreas que impedem as pessoas de se tornarem pais e mães espirituais. Pense na sua própria vida. Quais são algumas áreas que impedem você de se tornar pai ou mãe espiritual? Se você se encontrar em uma dessas categorias, não fique sentado passivamente. Empenhe-se em fazer o que for preciso para se tornar pai ou mãe espiritual. Você pode ajudar a preencher a lacuna da falta de pais espirituais. Você pode passar ao seu filho biológicos e espirituais um legado espiritual e ter um impacto contínuo sobre futuras gerações. A ignorância impede muitas pessoas de se tornarem pais ou mães espirituais. Muitos cristãos dedicados nunca ouviram falar a respeito de paternidade espiritual e outros não entendem o seu conceito. Paulo disse à igreja de Atenas que Deus não levou em conta a ignorância, mas quando a verdade se torna conhecida, as pessoas precisam se arrepender e mudar os seus caminhos. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Atos 17:30. A igreja de hoje precisa acordar para a necessidade da paternidade espiritual. Quando finalmente entendemos que Deus é um Deus de famílias e que cada pessoa simplesmente seja pai ou mãe espiritual para uma outra pessoa ou pessoas, então entendemos de fato a paternidade espiritual. Quando não somos mais ignorantes, nós nos tornamos responsáveis. Eu estava ministrando em uma igreja, ensinando as verdades da paternidade espiritual e do ministério em células, quando um jovem advogado veio a mim depois da reunião e disse entusiasticamente: "Eu quero ser um pai espiritual. Tudo faz sentido, eu posso fazê-lo. Eu posso ser pai espiritual de um grupo pequeno de pessoas que quer crescer em Deus." Eu o encorajei a falar com seu pastor a respeito do seu desejo para servir dessa forma. Mais tarde, falei com o pastor desse advogado e contei a ele do entusiasmo do jovem advogado. O pastor disse com um grande sorriso: "Tenho tentado envolvê-lo na liderança de um grupo pequeno de crentes há muito tempo." Finalmente, os olhos espirituais desse jovem advogado foram abertos para a paternidade espiritual. Ele tinha recebido uma revelação do Senhor para a paternidade espiritual. Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem os outros dizem que o Filho do Homem é?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Jesus disse claramente a Pedro: "Isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." Mateus 16:13 e 16:17. Da mesma maneira que Pedro recebeu uma revelação do seu Pai do céu, todos nós precisamos de uma revelação do Senhor em relação à paternidade espiritual. Ou vamos apenas iniciar um novo programa de paternidade espiritual? Tornar-se pai ou mãe espiritual é uma mensagem de vida, não um novo programa da igreja.
Esse jovem advogado agora via claramente que ele não precisava começar um novo programa, mas ele simplesmente podia se tornar pai. Ele tinha fé no seu coração de que seria capaz de realizá-lo. Estando ciente de que pais aprendem por tentativa e erro quando têm seus próprios filhos. Ele não precisava ser perfeito, mas aprenderia ao longo do caminho. O pastor desse jovem advogado tornou-se o mentor dele, um pai espiritual e um amigo. Ele foi aprendendo a ser pai espiritual à medida que amava seus filhos espirituais e desejava o melhor para eles. A apatia é um outro motivo para a falta de pais e mães espirituais. Muitos cristãos estão tão presos às coisas deste mundo, como o trabalho diário, levar os filhos para o jogo de futebol, jogar golfe, participar de atividades cívicas, que eles não têm tempo para se tornar pais ou mães espirituais. Por melhores que essas coisas possam ser, elas não podem ocupar o lugar da aventura em ajudar outros crentes a crescer em Cristo. Essa aventura é profundamente autorrealizadora, além de edificar a nossa fé. Quando as pessoas se tornam prisioneiras das suas próprias vidas e desejos egoístas, elas se tornam apáticas para as coisas de Deus. Apocalipse 3,19 nos diz claramente: abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Quando nos arrependemos da apatia, o Senhor vai conceder-nos graça e sabedoria para levarmos outros conosco à medida que trilhamos a nossa caminhada diária da fé. Jesus chamou seus discípulos em primeiro lugar para estar com ele. Nossos filhos e filhas espirituais aprendem muito mais ao observar nosso viver em Cristo diante deles do que ao ouvir os nossos sermões. Acomodar outras pessoas nas suas atividades diárias é mais fácil do que você pensa. Quando você for dar a sua caminhada matinal, que tal convidar seu filho espiritual para caminhar com você? Se você for fazer compras, convide uma de suas filhas espirituais para acompanhar você. Raramente viajo sozinho. Eu aproveito o tempo que tenho com vários filhos espirituais, convidando-os a me acompanhar em minhas viagens por todo o mundo. A insegurança induz a pessoa a pensar: não acredito que Deus vai me usar um dia. Eu não sei como ser um pai espiritual. Estou com medo. Eu não conheço a Bíblia o suficiente. Minha vida precisa estar mais em ordem. Se você tem esse tipo de sentimento e pensamento, você está na companhia de muita gente. Moisés disse ao Senhor que ele tinha dificuldade para falar. Jeremias disse ao Senhor que ele era jovem demais. Josué estava com medo e o Senhor continuava tranquilizando-o e encorajando-o de que ele estaria com ele como tinha estado com seu pai Moisés. Gideão achava que tinha sido criado pela família errada e por isso o Senhor não poderia usá-lo. E a lista continua. Talvez você não estudou num seminário ou numa escola bíblica, mas o pouco que você sabe é certamente mais do que o bebê espiritual em Cristo que você está procurando contatar. Mesmo o apóstolo Paulo admitiu à igreja de Corinto que ele estava absolutamente convicto da sua própria fraqueza e se sentia com medo e inadequado. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. 1 Coríntios 2, 1, 3. No entanto, Paulo continua declarando que, embora a sua pregação não consistisse em palavras persuasivas, o poder do Espírito Santo estava em suas palavras. O texto de 2 Timóteo 1,7 coloca isso de outra forma. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A insegurança nos manterá paralisados e nunca vamos sair da zona de conforto. No entanto, se confiarmos em Deus, Ele permitirá que usemos os nossos dons e os desenvolvamos para poder ajudar outras pessoas. Ele vai nos dar coragem e determinação. O amor de Deus sempre vencerá o medo do homem. A falta de modelos pode levar-nos a ficar nos bastidores porque não temos ideia de como devemos exercer a paternidade espiritual. Talvez nunca tivemos um pai biológico ou espiritual para nos orientar. Recentemente li um livro para pais sobre como treinar seus filhos para crescerem e se tornarem homens de Deus. O homem que escreveu este livro conta como ele cresceu com um pai